Olá, eu sou o Pedro Eugênio, estudante de Engenharia Eletrônica na UTFPR Toledo, e hoje nós vamos falar um pouco sobre sistemas digitais. E o assunto que eu vou tratar hoje, mais especificamente, é o capítulo 9, mas duas sessões específicas do capítulo 9, da seção 9.12 a 9.14, as quais elas falam de barramento de dados e o registrador tri-state. Só que a parte de barramento de dados ela foi dividida em duas partes, que é barramento de dados no geral e barramento de dados com suas operações. Como vocês podem ver aqui, a seção 9, 12, 13 e 14. Vamos começar primeiro com o barramento de dados no geral, depois falar um pouco do registrador tri-state e depois as operações do barramento de dados. Mas por que eu não faço o barramento de dados seguindo da operação de barramento? Porque nós vamos usar os registradores para fazer essas operações. Por isso que ela não é deixada por último. Ela está entre o meio dessas duas sessões. Aqui, para uma introdução breve, esse aqui é o registrador que nós vamos trabalhar, que é o 74173, que é um registrador de 4 bits. E esse aqui é um diagrama básico de um barramento. Só que no caso, esse diagrama aqui, ele nos apresenta três tipos de barramento, que é o barramento de controle, de endereço e o de dados. Porém, hoje nós vamos trabalhar só o barramento de dados. Vamos começar. O barramento de dados, ele consiste tipicamente em 8, 16 ou 32 linhas separadas. Nos computadores organizados em barramentos, muitos dispositivos diferentes podem ter suas entradas e saídas conectadas nas linhas comuns do barramento. E essas linhas que vão estabelecer os caminhos para digitar os módulos de operação. Essas linhas, a gente chama elas de barramento de dados. Aqui tem uma estrutura genérica de barramento de dados. A largura do barramento de dados é um fator chave na determinação do rendimento global do sistema, desse sistema aqui, por exemplo. Se um barramento de dados for de 8 bits, a largura de cada instrução for de, por exemplo, 16 bits, ele teria que mandar essa informação duas vezes. O processador, no caso, se fosse nesse caso, ele teria de fazer dois acessos de memória. Primeiro para mandar uma parte da palavra, da informação, 8 bits, e depois outra operação para mandar os últimos 8 bits. Então a largura desse barramento ele tem um impacto no rendimento do sistema. Quanto mais largo for o barramento, maior o número de bits que a gente transfere de uma única vez e menor é o atraso de propagação na transferência desses dados. A gente pode classificar o barramento como os dois modelos, que é o modelo serial, que é de comunicação serial, que em uma palavra, por exemplo, uma palavra de 8 bits seriam necessários 8 ciclos de clocks para que esses dados sejam enviados totalmente. Então a gente ia ter que fazer um ciclo de clock por vez para mandar um bit de dado por vez. E a comunicação paralela, que em uma palavra de 8 bits, no caso, seria necessário somente um pulso de clock. Como a gente possui uma conexão de 8 bits em paralelo, eles seriam enviados simultaneamente de uma vez só. Isso se fosse um barramento de 8 linhas. Se fosse um barramento de 4 linhas, por exemplo, aí teria que ter 2 ciclos de clock. E no caso de um barramento de 16 linhas para uma palavra de 8 bits, aí é um ciclo de clock. Segue assim. Aqui a gente tem um exemplo, só para ficar um pouquinho melhor para entender de como é a comunicação serial e a comunicação paralela, certo? Aqui 1 bit por vez, aqui os 8 bits de uma única vez no único ciclo de clock. Um modelo de comunicação paralela muito utilizado em computadores hoje é o barramento PCI. O PCI ele foi lançado em junho de 1992 pela Intel. Ele foi apresentado ao mercado de computadores como um substituto de um outro barramento paralelo que era o VLB. O VLB foi substituído pelo PCI porque ele não estava suprindo mais as condições de operação e de uso industrial, por exemplo. E na sua versão mais atualizada do barramento PCI, o seu clock era de 66 MHz e sua taxa de transferência era de 254 MB. Como o barramento PCI se trata de um barramento de dados em paralelo, eu consigo colocar vários dispositivos conectados nele paralelamente, como eu mostrei no início da apresentação do vídeo. Por exemplo, aqui eu tenho um dispositivo,
2, 3, 4. Só que aí tem um problema. Que quanto mais dispositivos eu for adicionando no nosso barramento PCI aqui, menor a taxa de transferência dele, transferência de dados, vai ficar. Então, por exemplo, assim, eu tenho um barramento de dados que nesse barramento eu tenho uma placa LAN, por exemplo. Aqui tem uma placa LAN que faz a conexão de rede, certo? Essa placa LAN, a taxa de transferência teórica dela é de 125 megas por segundo, certo? Aqui a gente vai usar de exemplo o barramento PCI 1.0. Beleza, eu estou usando, ele tem, lembrando, né, que 33 MHz de clock e 133 megabytes por segundo de transferência. Como eu estou utilizando só a placa LAN nesse barramento aqui, esses 133 MB que está aqui, eles ainda estão dando conta. Tá funcionando tranquilo. Ele não está dando gargalo. Porém, se eu decido adicionar mais um dispositivo nesse barramento, por exemplo, eu vou adicionar uma placa de áudio. Aqui. Vou colocar ela nesse barramento. Esse 133 MB de transferência, eles vão ser divididos por 2. Então, no caso, em vez de ser 133 MB para cada dispositivo que está conectado, um ou dois, ele vai virar 66,5 MB para cada um, causando assim um gargalo na transferência. Vai ter um atraso nessa transferência, vai começar a ficar lento e assim sucessivamente. Mas isso aqui, lembrando que a gente está falando do PCI 1.0. Na sua atualização, que é 2.0, por exemplo, essa taxa de transferência ela já sobe, se eu não me engano, como eu disse antes, para 256 MB. Então, ela já daria conta ela já suportaria, né, daria conta de realizar a transferência de dados desses dois dispositivos que a gente tem aqui, a placa LAN e uma placa de áudio. Porém, esses 256 MB, conforme eu for adicionando mais um dispositivo ao meu barramento, mais ele vai sendo dividido. Então, se eu colocar 3 dispositivos, vão ser esses 256 dividido por 3, dividido por 3, por 4, por 5 e assim sucessivamente. Então a gente tem que cuidar bastante com o que vai pôr nesse barramento para ele não ir perdendo a sua transferência máxima teórica. Um exemplo de barramento PCI é esse dessa placa ASUS A7V8. Esses são 6 slots PCI conectados na placa, né? E essa placa, este modelo é de 2004, então o barramento PCI é bem antigo e hoje ele já possui seus sucessores. Aqui eu tenho um diagrama simples, um barramento, né, de mais ou menos como ele funciona, que todos eles são conectados no processador por meio de um barramento, né, que dita o que vai ser feito e a operação que vai ser realizada. Esse diagrama aqui é meio antigo, pois alguns dispositivos hoje em dia não precisam mais de um controlador, por exemplo, eles são ligados direto no processador. Como eu disse antes, né, se 2 ou mais dispositivos estiverem conectados neste barramento, num barramento específico, problemas como a contenção de barramentos pode acontecer. E o que é essa contenção de barramento? A contenção de barramento ela ocorre em sistemas quando 2 ou mais dispositivos tentam usar o mesmo barramento ao mesmo tempo. Como o barramento de dados é um recurso compartilhado, essa situação ela pode causar conflitos e interferências nessa operação. Essas interferências elas podem resultar em erro de comunicação, corrompimento de dados, né? E até em alguns casos podem causar falhas no sistema de operação. Como que a gente vai evitar essa contenção de barramento, por exemplo? A contenção de barramentos pode ser evitada se os dispositivos os quais estão conectados ao barramento utilizarem saídas tri-states ou se forem conectados no barramento por um buffer tri-state. As entradas de habilitação de saída OE,
que é Output Enable, de cada dispositivo, são utilizados para garantir que apenas uma saída de dispositivo seja habilitada a cada instante de tempo. Essa habilitação ela manda nesse buffer TreeState, que é o que manda e vai ditar o que entra e sai do barramento para evitar a contenção de barramento. Aqui a gente tem um exemplo, né, do diagrama, o mesmo diagrama que eu utilizei no começo, porque ele é bem completo. Aqui tem o barramento de dados, o microprocessador, que é o que manda no gerenciamento desse barramento aqui. E neles nós temos esses 3 dispositivos conectados. Como vocês podem ver, esses triângulozinhos aqui, eles são as saídas TreeStates. E o que manda nele é essa entrada de habilitação. E como é que funciona essa operação, por exemplo? O microprocessador ele quer receber a informação de um dispositivo 2 ali, que é o decodificador de teclado. Ele vai mandar essa informação de habilitação para essa habilitação 2. E a habilitação 2 vai liberar a saída desses dados, para não gerar um conflito e não sobrecarregar a linha de barramento e evitar a contenção, como eu disse antes. Enquanto esse dispositivo 2 está habilitado e está mandando informação, as outras habilitações elas ficam desligadas, né? E ficam em alta impedância. Por isso que vocês podem ver aqui que elas estão desconectadas do barramento. Desconectadas nesse sentido, elas continuam lá, só que elas não vão poder mandar os dados. Vocês podem ver aqui. No caso, conforme quando o microprocessador está pedindo só os dados de habilitação do dispositivo 2 aqui, por exemplo, é só ele que vai mandar as informações para o barramento. Enquanto isso, os outros dispositivos ficam impedidos de mandar os seus dados, evitando assim a contenção de barramento. É assim que funciona quando existem vários dispositivos conectados no mesmo barramento. Que vocês podem ver, se eu quisesse, por exemplo, o dispositivo 3, as outras duas estariam desconectadas da linha e assim sucessivamente. Iniciando a segunda parte da nossa aula, agora a gente vai falar do registrador TreeState. Aqui nós temos 2 diagramas que representam ele. Aqui uma representação geral do 74173 e aqui nós temos o diagrama dos componentes dele, de como ele funciona, as ligações, portas lógicas, os flip-flops e assim sucessivamente. O registrador é fundamental no funcionamento de sistemas digitais, responsável por armazenar e transferir os dados. É particularmente útil em um sistema onde múltiplos dispositivos estão ligados a um único barramento. Esse registrador ele é um dispositivo composto por flip-flops, né? E que armazena 4 bits de dados, que cada flip-flop armazena 1 bit. E ele possui entrada de controle para a carga dessas informações, reset e a nossa saída de dados, como vocês podem ver aqui. 4 flip-flops, né? Cada um deles armazena 1 bit de dado, entrada de carga, que é responsável por clock, e a entrada de saída de dados com as saídas TreeState. Vocês podem ver. Agora eu vou falar um pouco das entradas e saídas desse nosso registrador. O Master Reset, né, que é o MR, ele reseta o registrador e ele coloca todas as saídas do registrador em 0. Por exemplo, eu estou com um sistema, terminei o dia de operar esse sistema e fui para casa. Cheguei no outro dia, vou operar esse sistema de novo e eu não quero mais que os dados que estejam lá sejam usados. Então eu vou ligar esse sistema, o microprocessador vai mandar uma informação e vai ativar o MR. O MR vai zerar tudo que tiver aqui nesse flip-flop, ele vai apagar a memória, vai voltar tudo para nível lógico baixo. Nosso CP, que é o Clock Pulse, que ele sincroniza a carga de dados que vem do barramento. Os dados são carregados na nossa borda de subida do nosso clock. Aí nós temos a IE1 e a IE2, que elas são barradas, por isso que eu usei essa apóstrofe do lado para representar que é barrado, que ela é a habilitação de entrada. Ela vai ditar se esse nosso registrador está habilitado para receber novos dados do barramento. Aí tem do DO0 ao DO3, né, que são as entradas de dados, que são os dados que vão ser armazenados no registrador. Aqui a gente vai falar um pouco da tabela verdade, como vocês podem ver aqui. Aqui é a tabela verdade desse nosso registrador.
A tabela verdade descreve o comportamento do registrador com diferentes combinações de entrada. Isso é só para dar uma recapitulada, né? Então o nosso H, ele representa o nosso nível de tensão alto. O nosso L, o nível de tensão baixo. O X é o dado irrelevante. O Q0 é a saída antes da borda de subida do clock. O DN é a entrada de dados. Por que é DN? Porque são mais de uma entrada, né? Então pode, por exemplo, se eu tivesse um registrador que tivesse 8 entradas, ia de D0 a D7. Por isso que a gente representa por DN. Aí tem a IE1 e a IE2, que são as habilitações de entradas. E como vocês podem notar, na nossa tabela verdade aqui, ela não representa, não mostra aqui o E1 e o E2. Por quê? A nossa OE1 e o E2, elas são as habilitações de saída. Elas que dizem se vai sair os dados ou não do registrador. Elas ficam em nível alto, né? Quando elas estão em nível alto, a saída está desligada, ela está em alta impedância, então os dados não saem do registrador pro nosso barramento. Porém, isso aí não afeta em nada a operação sequencial e lógica do nosso registrador. Então, por exemplo, se nossas saídas estão desligadas, o nosso registrador pode continuar recebendo dados, mas os dados não vão sair, porque a porta está desligada, então os dados vão permanecer. Toda vez que um dado novo chegar, o que vai estar no flip-flop vai ser substituído quando a borda de clock estiver de subida, né? Como vocês podem ver aqui. Então, vamos falar mais ou menos assim, por cima, como que funciona, né? Essa tabela é a verdade. Quando o nosso MR está em nível alto, nível lógico alto, a nossa saída Q, ela vai ser nível lógico baixo, 0. Agora começam as operações. Se o nosso MR está em nível lógico baixo e o nosso clock também está em nível lógico baixo, vai sair do flip-flop o que já estava armazenado na sua memória. Se o nosso MR está em nível lógico alto e o nosso ciclo de clock está na borda de subida e a nossa entrada de habilitação está em nível lógico alto, ainda vai sair do flip-flop o que tem na sua memória. Se caso tiver inversão e a nossa segunda habilitação de entrada tiver em nível lógico alto, vai continuar saindo em o que estava na memória do flip-flop. Por quê? As habilitações de entrada, elas funcionam da mesma forma da habilitação de saída. Elas só possibilitam que os novos dados entrem quando elas duas tiverem nível lógico baixo. Por quê? Isso é uma questão de critério de projeto mesmo. Outros registradores de outros modelos que eu pesquisei usam, por exemplo, as duas entradas de habilitações em nível alto. Então, quando as duas estão em nível alto, os dados entram. Isso é questão de projeto do projetista do registrador, por exemplo. Quando que o que está no flip-flop vai mudar na saída? Quando o nosso reset estiver em nível baixo, o nosso clock estiver em nível alto e as nossas duas habilitações de entrada estiverem em nível baixo. Então a entrada vai estar habilitada. Aí, o que vai sair do flip-flop é o dado que está entrando do barramento. Ou seja, um dado de nível lógico baixo ou um dado de nível lógico alto, seja 0 ou seja 1. É isso que vai ditar quando essa condição for suprida. Quando essa condição aqui for suprida, o que sai do flip-flop é o que vem do barramento. Aqui eu tenho um diagrama lógico para mostrar para vocês, para ficar um pouco mais claro de como funciona. Cada um dos flip-flops aqui armazena um bit de dado, né? As portas AND e as portas OR aqui, elas são utilizadas para a habilitação das entradas e o controle da saída. O CP, que é o Clock Pulse, ele é utilizado para carregar esses dados e sincronizar a entrada de dados em todos esses flip-flops. O MR ele vai resetar tudo, né? E
o OE1 e o OE2, eles controlam as saídas do nosso registrador. Eles controlam a saída dos dados que estão nos nossos flip-flops. Como foi dito antes, né? O diagrama lógico mostra a interconexão dos flip-flops e as portas lógicas que controlam o comportamento do registrador. Cada flip-flop armazena um bit de dado, no caso esse é um registrador de 4 bits, né? Então nós temos 4 flip-flops. As portas AND e OR são usadas para habilitação das entradas e controle de saídas. O CP é o Clock Pulse, que ele é conectado em cada um dos flip-flops para sincronizar a carga de dados que vem do barramento quando as portas de habilitação está ativa, né? Que os dados podem entrar. E o MR reseta todos os flip-flops. Aqui mais uma vez só para reiterar essa informação, né, para vocês verem. Agora eu vou explicar mais ou menos o funcionamento um pouco mais detalhado de cada entrada. Quando o MR está em nível alto, todas as saídas Q0 a Q3 são resetadas para 0, independente do que tiver entrado. Isso é útil para reiniciar o registrador ou limpar alguns dados anteriores. E daí tem as habilitações de entrada, né? Que é a IE1 barrado e a IE2 barrado. Ela serve para que o registrador aceite os novos dados. O IE1 deve estar em nível nível lógico baixo. E o IE2 barrado também deve estar em nível lógico baixo, como eu disse antes, por um critério de projeto. É o que dita isso. Que já procurei outros registradores que as portas, a habilitação de entrada eram ativas em nível lógico alto, as duas. Isso ativa os flip-flops internos, permitindo que os dados das entradas de DO0 e DO3 que vêm do barramento, elas sejam carregados no registrador. A parte de carregamento de dados, que é a parte de CP e DN, quando as condições de habilitação das entradas são satisfeitas e ocorre uma borda de subida no nosso clock, os dados nas entradas D0 a D3 são carregados para os nossos flip-flops correspondentes das suas linhas. Se o DN é baixo, como eu disse antes na tabela verdade, durante a borda de subida do clock, a saída correspondente será 0. E se o DN é alto, durante a borda de subida do clock, a saída correspondente será 1. É isso que dita quando as condições forem satisfeitas. Agora, né, a última parte, que é a habilitação de saída, que é o E1 e o E2 barrado. As saídas do registrador do Q0 a Q3 são controladas pelos sinais de habilitação da saída OE1 e OE2. Quando ambos estão em nível alto, as saídas entram em alta impedância, desconectando o nosso registrador do barramento. Seguindo nas aplicações do nosso registrador, ele é importante para várias aplicações em sistemas digitais. Uma delas é na memória temporária, né? Que ele armazena temporariamente dados durante um processamento. Por exemplo, os dados a serem armazenados temporariamente antes de serem processados numa próxima etapa. Por exemplo, eu recebo os dados de um dispositivo X que está conectado nesse registrador e ele fica salvo nesse registrador até que o nosso processador solicite os dados que estão nesse dispositivo. Ele é utilizado também no controle de barramento, onde ele permite que múltiplos dispositivos compartilhem o mesmo barramento de dados sem interferência. Isso é especificamente útil em sistemas onde vários dispositivos periféricos precisam se comunicar com a CPU. Como eu mostrei um exemplo disso é o diagrama que eu mostrei no início, onde tinha 3 dispositivos conectados ao mesmo barramento. E também ele é utilizado na interface de periféricos. Ele conecta dispositivos periféricos ao sistema principal, facilitando a comunicação. Por exemplo, no sistema de um microcontrolador, os registradores podem ser usados para armazenar dados de sensores ou enviar comandos para os seus atuadores. Por exemplo, eu já comecei a esboçar aqui, eu tenho um fotodiodo, certo? Diodo. Esse meu fotodiodo, ele está conectado no ADC, que é um conversor analógico digital, certo? E esse nosso conversor analógico digital está conectado num registrador, no nosso registrador. Por quê? Por exemplo, eu tô fazendo uma operação e esse fotodiodo está recebendo os dados analógicos, certo? Ele vai passar para o nosso ADC, que vai fazer a conversão de analógico para digital. E esse ADC vai me gerar uma sequência de dados, de bits, certo?
Os bits que esse ADC gera, eles vão entrar nesse registrador, onde estão os flip-flops. Por exemplo, gerou uma palavra de 4 bits, né? Elas vão entrar no nosso registrador e vão ficar armazenadas nos flip-flops. Enquanto a CPU não quer os dados que estão nesse fotodiodo, beleza. Eles vão ficar aqui armazenados, com a saída em alta impedância e vão seguir aqui. A partir do momento que o nossa CPU quiser os dados, ele vai mandar a informação que vai habilitar a saída do nosso registrador. Assim, os dados que vieram desse fotodiodo, passaram para o ADC, sofreram a conversão e entraram no registrador, eles vão sair, eles estavam salvos na memória, e vão para o nosso barramento, para o lugar onde o nosso microprocessador, né, a CPU, ele quiser que esses dados forem, por exemplo. Agora, a gente vai mostrar como que esse registrador funciona numa operação com um barramento de dados. Ali. Inicialmente, nós vamos carregar os dados no registrador, que é as entradas D0 a D3 recebem dados do microprocessador. Os sinais IE1 e IE2 são configurados para habilitar a entrada, eles vão para nível baixo os dois. E um pulso de clock carrega os dados que estão nas linhas para os flip-flops internos. Dito isso, eles vão ficar armazenados na memória do flip-flop, certo? Até que a nossa CPU solicite os dados daquele registrador. Solicitou os dados para o nosso registrador, começa a operação de transferência de dados para o barramento, que é quando os sinais OE1 e OE2 são configurados para habilitar a saída e os dados que são armazenados no flip-flop são disponibilizados no nosso barramento. E tem a operação de alta impedância, que é quando o OE1 e o OE2 estão em nível alto, as nossas saídas de Q0 a Q3 entram em alta impedância, permitindo assim que outros dispositivos usem o barramento sem nenhuma interferência, para evitar a contenção de barramentos que eu disse antes. Seguindo então com a nossa apresentação, nós vamos falar agora sobre as operações de barramento. Primeiramente, nós vamos falar da operação de transferência de dados. Aqui na nossa figura, ela mostra o sistema organizado em barramentos com 3 registradores tri-state. O conteúdo de qualquer um dos 3 registradores pode ser transferido de forma paralela pelo nosso barramento de dados. Como vocês podem ver, as entradas D3A, D2A, D1A e D0A, elas estão ligadas nas linhas de barramentos respectivas. Porém, a nossa saída também está ligada no mesmo barramento. Em um sistema típico, a unidade de controle do computador gera os sinais que selecionam os registradores que irão colocar os dados nesse barramento. Como eu disse, como todas as entradas e saídas de cada registrador estão ligadas no mesmo barramento, a nossa CPU vai dizer quem vai quem vai pôr os dados e quem vai receber. Para demonstrar isso, a gente vai usar o exemplo 9.21 do livro, que é para descrever os sinais de entrada necessários para transferir os dados do registrador tri-state A para o registrador tri-state C. Então vamos lá, eu já esbocei aqui mais ou menos, como vocês podem ver, o registrador A, B e C. Inicialmente, a nossa CPU vai habilitar o sinal daqui, né? E esse sinal de habilitação, ela vai deixar as saídas OE de A em alta impedância, nível baixo, né? Alta impedância. As saídas do nível B, as entradas, as input enable do registrador B em alta impedância, também nível baixo, né? E as saídas do registrador B em alta impedância, também. E pro registrador C a mesma coisa. Entrada em alta impedância, nível baixo, né? As duas. E a saída em alta impedância, também, nível baixo. Aqui, a entrada de habilitação, ela vai estar ativa. Vou usar a caneta preta para diferenciar um pouco. Elas vão estar em nível lógico baixo. Aqui, nível lógico baixo.
que vão estar habilitadas a receber as informações desse barramento, certo? Então, a CPU habilitou as entradas do nosso registrador. Só corrigindo o que eu falei antes, eu falei que estariam em nível lógico baixo, mas em nível lógico alto. Nível lógico baixo, elas estariam se fossem compartilhar os dados. Só para reiterar um pouco. Beleza. Esses dados vieram para cá, né? Entraram nas linhas do barramento. A entrada foi habilitada pelo nosso CPU aqui. Teve o pulso de clock. Esses dados vão entrar. Beleza? Beleza. Essa é a primeiro sinal. O segundo sinal da nossa CPU é a seguinte. O segundo sinal é o seguinte. Ele vai desabilitar a nossa entrada. A primeira etapa já foi, né? Agora a segunda etapa. Na segunda etapa, ele vai colocar as entradas IE1A e Input Enable A em nível lógico alto e vai cancelar a entrada, né? Entrou em alta impedância, não vai receber mais nada. O registrador B, ele se mantém da mesma forma, porque quem quer receber os dados é o registrador C, certo? Depois que ele desabilitou a entrada de dados do registrador A, ele vai habilitar a saída de dados do registrador A, certo? Então, colocou elas em nível lógico baixo, tirou de alta impedância e habilitou a saída de dados, certo? Certo. Vai vir para cá, esses dados vão vir para cá e vão voltar para o nosso barramento. Beleza? Mais um sinal. Terceira etapa. Ele vai desabilitar as saídas do registrador A. Então as output enable vão para nível lógico alto, entrando em alta impedância. Ok, os nossos dados já estão no barramento. Quarta etapa. E última, né? O nosso registrador B segue na mesma coisa. Na última etapa, a nossa CPU vai mandar o sinal e vai habilitar as input enable do nosso registrador C, que é a IE1 e IE2, né? Colocando elas em nível lógico baixo e habilitando a entrada. Então esses dados vão vir do barramento para cá. Isso. Vieram até aqui, aqui e aqui. Teve o pulso de clock, borda de subida do clock, vão entrar os dados para cá. Vão vir para os flip-flops que estão aqui. Aí, na última etapa, né? Na quinta etapa, ele vai desabilitar novamente a entrada de dados do nosso registrador C. Elas vão voltar para a alta impedância. Que dados ficam no registrador A, por exemplo? Ele vai gerar uma cópia desses dados. Então, os dados que estão aqui no registrador A, eles só vão ser substituídos quando nós dar uma habilitação nova da CPU for, um sinal novo de habilitação da CPU for enviado e novos dados estiverem no nosso barramento. Ele vai gerar uma cópia para o registrador C. E eles só vão ser nos flip-flops. Lembrando, nos flip-flops, né, que é o dispositivo de memória. Só vai mudar o que tem no flip-flop quando chegar um novo dado de habilitação do nosso barramento ou se eu der um reset nos nossos flip-flops. Dessa forma. Para melhorar mais a compreensão, eu fiz uma simulação e vou mostrar para vocês como funciona. É mais intuitiva que esse desenho. Para melhorar então a compreensão, vamos fazer a simulação agora do nosso exemplo, para ficar mais fácil de entender. Então, inicialmente, a gente vai desabilitar todas as entradas. Vou mostrar aqui, todas em nível alto, então elas estão todas desabilitadas. A CPU vai mandar o sinal de quem que ela quer que receba os dados.
Então os dados estão aqui no nosso barramento. A gente vai habilitar a entrada do registrador A. Entrada habilitada, as duas em nível baixo. Os dados vão vir. Vai ter a borda de subida do clock. E os dados vão ficar salvos nos flip-flops. Desabilitei as duas entradas. Agora a CPU vai mandar outro sinal que quer que os dados vão de novo para o barramento. Então a gente vai habilitar as entradas, as saídas. Pulso de clock, os dados vão para o barramento, a gente desabilita de novo. Beleza, os dados estão aqui nesse barramento esperando, estão aguardando aqui. Vai vir outro sinal da CPU, vai habilitar as entradas do registrador C, eles vão vir, vai ter mais um pulso de clock e os dados vão ficar registrados aqui nos flip-flops na memória. Vai desabilitar a entrada e eles vão ficar aqui aguardando se ao próximo comando da CPU. Se eles vão voltar para outro registrador, para um outro componente do circuito ou para a própria CPU esses dados. Para melhorar um pouco mais ainda a percepção, eu fiz nosso registrador sem essa capinha em cima, só mostrando todos os componentes dele. Então aqui nós temos a entrada que vem do barramento, certo? A habilitação de entrada, que está desabilitada. Agora eu vou habilitar ela. As linhas já estão disponíveis para receber os dados. Vai vir o pulse de clock. Os dados ficaram salvos nos flip-flops. 1, 0, 1, 0, que nem está aqui. 10, 10. Vou desabilitar aqui e aqui esses dados vão ficar. Se eu quiser se a CPU quiser que eles vão para outro lugar, eu vou habilitar a saída, que nem está aqui, e vai ter o pulso de clock e eles já vão sair na saída aqui, ó, 10, 10. Lembrando que esses dados eles ficam ainda nos flip-flops, eles só vão sumir daqui quando eles forem substituídos, esse 10, 10, quando entrar outra informação por aqui. E para melhorar ainda mais a percepção daquele exemplo, eu fiz outra simulação onde eu juntei os dois registradores aparecendo todos os componentes. Então vamos lá, vamos dar um reset nos dois. Iniciou o sistema, vamos dar um reset nos dois. A CPU deu o sinal para enviar os dados que estão no barramento para o registrador A, que é esse aqui. Então vamos lá, 10, 10, ok. Aqui as portas estão desabilitadas, vai habilitar as portas de entrada e vai ter o pulso de clock. Beleza? Teve o pulso de clock, salvou os dados nos flip-flops, estão salvos na memória. Vou desabilitar a entrada e desabilitar a entrada. Enquanto isso, a nossa saída está em alta impedância. Como vocês podem ver aqui, ó, está em azul, alta impedância. Não tem dado nenhum aqui. Salvo. Aí a CPU vai mandar mais um sinal para habilitar essa saída. Aqui os dados saíram, ó, O2, O3, O2, O1, O0. Aqui os dados estão no barramento. Desabilitei a saída e estou esperando outro comando da CPU. Eu vou habilitar agora a entrada da CPU. E esses dados podem vir para esse segundo registrador. Está habilitado a entrada? Vai ter o pulso de clock, transferir os dados para esse flip-flop e eles vão ficar registrados na memória desse registrador. Enquanto a CPU não solicitar os dados desse último registrador, as saídas vão continuar em alta impedância. Não tem informação nenhuma aqui. Solicitou as informações, vai habilitar a saída e vai mostrar esses dados aqui na saída. Acho que com essa simulação ficou melhor para compreender. Agora a gente vai seguir para as outras partes da apresentação. Nós vamos falar agora um pouco sobre os sinais de barramento. Esse diagrama aqui, ele representa o diagrama de tempo do nosso barramento dos níveis lógicos. O que está acontecendo durante os sinais da CPU.
Para melhorar um pouco a explicação, eu vou usar outra ferramenta para apresentar. Aqui nós temos o nosso diagrama de tempo, né? Como vocês podem ver, nosso diagrama de tempo. Inicialmente, vocês podem ver aqui a outra porta de habilitação do registrador C e a outra porta de habilitação de saída do registrador A, elas não estão aparecendo. Então a gente vai considerar que elas estão em nível lógico alto. Então elas estão desabilitadas, certo? Do instante T0 até o instante T1, não tem nada, as portas estão desabilitadas, né? Nível lógico alto, então elas estão desabilitadas. Não tem nada no nosso pulso de clock, ele segue sem nada, não teve mudança. E vocês podem ver que as nossas linhas de dados do barramento, elas estão em alta impedância. A gente está representando por essas linhas aqui riscadas, né? Elas estão em flutuação. Elas não correspondem a nenhum nível de tensão bem definido. Do momento T1, que é onde as portas, a habilitação de entrada do registrador C são ativadas aqui, e a habilitação de saída do registrador A é ativada também, o nosso barramento, as linhas de barramento, elas já começam a mudar para receber os dados de nível lógico que vão vir que estão nos nossos registradores. Beleza. De T1 até T2 não acontece nada. Chegou em T2, ocorre a nossa borda de subida do clock. Então, os dados que estavam no registrador A, que foram para o barramento, agora vão para o registrador C. Certo? Está bem definido aqui. 1, 0, 1, 1. Beleza. Borda de descida do clock, não vai ter mudança. E no momento T3 aqui, onde tem essa borda de descida, os nossos portas de entrada e saída são habilitadas também. Elas voltam para o nível lógico alto, como vocês podem ver aqui. O nosso barramento, a partir desse momento, ele começa a entrar em flutuação de novo, como vocês podem ver aqui. Ele está entrando em alta impedância de novo para não vir nenhum dado para cá. Como vocês podem ver, a gente tem essas bordas aqui, né, que estão subindo e descendo. Esse momento é o momento em que o barramento está se preparando para receber os níveis lógicos. E, por exemplo, assim, se ocorresse um pulso de clock aqui, no caso, e não aqui, nesse instante de tempo aqui, entre T1 e esse instante de tempo aqui, o clock subisse, os dados que iriam receber nesse ponto dessa borda de subida aqui, eles não iam ser uma indefinição, porque o barramento não estava preparado ainda para receber esses dados lógicos. Então, o que vem daqui, ninguém sabe. Podia ser um nível lógico 0 ou um 1, é uma indefinição. O que causa essa borda aqui, quando está subindo? É a capacitância do barramento, nas nossas linhas de barramento. Tem as linhas aqui, né? E essas capacitâncias que causam esse atraso de propagação na preparação do barramento, elas são causadas pela capacitância do próprio barramento e algumas capacitâncias parasitas que causam essa borda aqui. O diagrama de tempo da figura mostra a transferência de dados 1011 do registrador A para o registrador C, com saídas inicialmente desabilitadas e as linhas do barramento em alta impedância. Em T1, as saídas de A são ativadas, mudando as linhas do barramento para os níveis lógicos 10 e 11. Uma borda de subida do clock em T2 transfere esses níveis para o registrador C, e em T3, novamente, o registrador A retorna ao seu estado de alta impedância, ficando assim os nossos dados salvos no registrador C até que a CPU solicite eles novamente, ou vai mandar eles para outro registrador, ou vai armazenar na memória daquele ali. Aqui nós temos o diagrama simplificado do nosso barramento, como vocês podem ver aqui na direita. O diagrama de tempo simplificado é utilizado para barramentos mais largos, como o barramento de 8, 16 e 32 linhas. Então, por exemplo, se eu tivesse um barramento de 8 linhas, esse nosso diagrama aqui, ele iria ter as 8 linhas dos barramentos
mais as 3 linhas que representam o clock, as habilitação de entrada e saída. Então ia ficar um diagrama muito grande. Então, sendo assim, eles preferem simplificar. Como vocês podem ver aqui, continua representando a alta impedância, a flutuação. Só que nesse caso, tem esse formato hexagonal aqui, porque nós temos dados de nível lógico alto e nível lógico baixo, certo? Então, se fosse um barramento de 8 linhas, ia ser dessa mesma forma, com os níveis lógicos dispostos nesse mesmo local, só que seriam 8 dados no caso, não só 4 que nem aqui. Funcionando da mesma forma do outro diagrama que eu apresentei antes. Então assim a gente pode dizer que quanto maior o número de linhas, menor é o número de linhas do diagrama. Então quanto mais linhas tiver no barramento, menos linhas eu vou ter no meu diagrama para uma melhor compreensão e para uma melhor noção de espaço, podendo assim dizer. Agora a gente vai falar também sobre a expansão do barramento de dados. O que seria a expansão do barramento de dados? Aqui a gente tem um barramento de 8 linhas, como vocês podem ver, e a gente tem um ADC. O ADC, ele não dispõe de uma saída tri-state, que nem o registrador, por exemplo, que a gente estava trabalhando até agora. Então, a gente tem que usar um driver de barramento, que no caso é esse 74HC51, que ele é formado por várias saídas, por vários buffers tri-state, como vocês podem ver aqui. Esse driver de barramento, ele possui uma saída de baixíssima impedância. Por quê? Lembra que eu falei das a capacitância do barramento? Aqui vocês podem ver um exemplo que tem na saída D0. A saída D0, ela está ligada diretamente no barramento de dados. E o sinal dela aqui, por a capacitância ser muito alta, né, sendo da capacitância do barramento, a soma das capacitâncias parasitas, ele sofre uma deformação no sinal, que pode causar aquele incógnita nos dados. Aí, as linhas que passam pelo esse buffer tri-state, esse ADC aqui, pelo barramento de dados, como ele tem baixíssima impedância de saída, ele consegue eliminar essa capacitância, o que acaba com aquela deformação do sinal. Esse aqui é o sinal original, como vocês podem ver. Aqui o sinal do D0 ligado direto, como você pode ver, ele está desconectado aqui. Mas não é assim que funciona originalmente, né? Esse é só um diagrama para mostrar como que ocorre. Então, se ele não, ou como ele não está tendo uma saída de baixíssima impedância, ele vai sofrer a deformação do sinal, vai sofrer atraso de propagação e coisa. Aqui, como as outras linhas estão passando por dentro desse driver de barramento que tem baixíssima impedância de saída, essa deformação no sinal ela diminui voltando para o sinal original, né, de onda quadrada. O barramento de dados possui geralmente 8, 16 ou 32 linhas. O número de linhas pode ser definido pelo tamanho da palavra de dados. Sejam 8 bits é de 8 linhas, 16 bits, 16 linhas. A conexão dos dispositivos aos barramentos. A conexão com barramentos é feita por meio do buffer tri-state, o que define qual dispositivo envia os dados ao barramento. Dispositivos como o barramento octal 74HC541 possui saídas tri-states integradas, que é o que a gente vê aqui. Esses buffers tri-state ligados. Outros dispositivos precisarão ser conectados ao barramento de dados por um CI denominado driver de barramento, que é esse que a gente apresentou agora. Possui saídas tri-states de baixa impedância, que podem carregar e descarregar rapidamente a capacitância de um barramento. Aqui é o diagrama lógico desse driver de barramento, desse octal. Como vocês podem ver aqui, tem a tabela verdade dele. Ele funciona basicamente igual ao registrador, quando as duas saídas de habilitação estão em nível lógico baixo, está habilitada a saída e funciona daquela mesma forma. Vai sair o que está registrado no barramento. Aqui não é no flip-flop porque não é o registrador. Ele só tem a função de habilitar ou não a saída dos dados daquele ADC que estava ligado. Então, se o que tiver no ADC for nível lógico baixo, na linha, né? For nível lógico baixo, vai sair uma saída de nível lógico baixo. Se for uma saída de nível lógico alto, vai sair uma saída de nível lógico alto. E assim sucessivamente.
Aí, com o aumento de linhas dos barramentos, começaram a aparecer as representações simplificadas do barramento. Como vocês podem ver aqui, né? Nesse caso, o que isso significa? Essa linha mais grossa, ela mostra o barramento de dados em si. Que nós temos aqui no caso um barramento de 8 vias. Aqui nós temos, por exemplo, o registrador novamente. Existe esse barramento de 8 vias, né? Aí, onde os dados entram, no componente tem que estar registrado entrada de dados. Como nós temos 8 linhas que ligam esse componente ao barramento, então a gente vai ter que desenhar uma seta e entre chaves, entre colchetes, o número de linhas, que no caso aqui é 8. E vai ter que estar representada a entrada de dados e a saída de dados. Da mesma forma, na entrada de dados, na saída de dados vai ter que estar representado por uma flecha mais grossa e entre colchetes o número de linhas, que no caso aqui é o número 8. Já o que dita o pulso de clock, as entradas de habilitação de entrada e de saída, ela se mantém a mesma coisa. O que tem que mudar é para diminuir a representação do número de linhas para não ficar mais tão confuso caso eu aumente o número de linhas do barramento e de entrada de dados. E também tem outro modo, que é o modo de reunião das linhas, que é para representação simplificada do barramento de dados. Como vocês podem ver, essa linha central aqui, ela representa o barramento, né? Barramento de dados. E nesse caso aqui, essa barra cruzada com essa linha mais grossa e o número 8, representa ainda o número de linhas que eu tenho no nosso barramento. Então aqui no caso são 8 linhas de dados. Essas linhas de dados do barramento, elas seguem até chegar no dispositivo. Por exemplo aqui, eu quero enviar um dado do registrador pro microprocessador. Então, como vocês podem ver, os dados estão saindo do registrador e indo até o microprocessador. Então, eu vou fazer linhas mais finas que representam o sentido do envio do meu sinal. Como está saindo do registrador e indo para o microprocessador, essa linha mais fina vai ter uma flecha apontada para cima, falando que os dados estão saindo daqui, entrando no barramento, seguindo no barramento e entrando no microprocessador, que no caso serão as flechas nessas linhas mais finas apontadas para baixo. A representação simplificada do barramento, ela vem com o intuito de facilitar a compreensão do diagrama dos barramentos, né? Por exemplo, conforme eu for adicionando mais dispositivos e o número de barramentos for aumentando, vai começar a ficar confuso eu perceber não como ele funciona, sim como as coisas estão dispostas. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma representação simplificada de um barramento de 8 vias. A gente vai representar ele por uma linha mais grossa, escrita barramento de 8 vias, que nem está aqui. E nas conexões dos nossos registradores, aqui novamente, como é um barramento de 8 vias, então o nosso registrador aqui ele vai receber 8 bits, certo? Então, para representar isso, a gente vai representar ele por uma linha mais grossa, com uma seta mais grossa. E nessa linha mais grossa com essa seta, entre colchetes, vai ter o número de vias que estão entrando nesse barramento. Então, no caso aqui, como são 8 vias, entre colchetes aqui vai ter o número 8. E daí, nosso dispositivo vai ter que estar representado também a entrada e saída de dados dele. E o número de bits, no caso que o nosso registrador pode receber, que são 8, também tem que estar representados. E na saída desse dispositivo, vai ser da mesma forma da entrada. Eu vou ter uma outra linha mais grossa, representada por uma flecha, que vai até o barramento, com o número de linhas que tem, o número de vias. Então, como é uma saída de 8 bits, 8 linhas, vai estar aqui entre colchetes 8 linhas, até a linha mais grossa, que é o barramento, onde representa quantas vias tem o nosso barramento. Existe outra forma também de representar, que é o modo de reunião das linhas, que é outro modo de representação simplificada. Por exemplo, aqui eu tenho a linha mais grossa central, como vocês podem ver, a linha mais grossa aqui. E nessa linha mais grossa tem uma barra cruzada com um número. O que isso significa? Novamente, significa o número de vias que o nosso barramento tem. Então, por exemplo, é um barramento de 8 vias, vai ter uma linha mais grossa, que vai ter uma barra cruzada que mostra o número de vias que tem o nosso barramento. Essas linhas mais grossas, elas vão até no dispositivo a ser representado. Aqui eu tenho o registrador e o microprocessador, e nesse caso aqui eu quero representar que os dados estão saindo do registrador para o microprocessador. Então, para representar isso na reunião de linhas, eu vou fazer uma linha mais fina
com a seta apontando na direção que eu quero que o meu dado vá. Então, por exemplo, eles estão saindo daqui e estão indo até o microprocessador, vai ter uma linha mais fina ligada nessa linha mais grossa, que vai ter a flecha na direção do outro dispositivo. Como eu quero que saia do registrador para o microprocessador, a nossa flecha vai estar apontada na direção da linha, que vai em direção até o microprocessador. Chegando no microprocessador, vai ter a mesma coisa, uma linha mais fina, apontando na direção que esse bit está indo. Como é o microprocessador que está recebendo, vai vir nessa linha mais grossa, vai virar uma linha mais fina, com uma seta apontada para baixo na direção do microprocessador. Isso para representar que o nosso dado está saindo daqui, do registrador, entrando no barramento e chegando no microprocessador. Ele fica bem mais fácil de compreender e analisar como tudo está funcionando, do que como se eu tivesse 8 linhas aqui, 8 linhas ligadas no microprocessador. No caso aqui seriam 16 linhas ligadas no registrador, porque seriam as 8 que estariam entrando e 8 que estariam saindo para o barramento. Fica muito confuso, muito grande. Aí, para simplificar essa explicação, eles fazem desse jeito. Ou aquela linhas mais grossas, ou na reunião de linhas, que é mais simplificado ainda. Entrando no último tópico da nossa apresentação, nós vamos falar sobre o barramento bidirecional. Cada registrador mostrado nas figuras tem suas entradas e saídas conectadas no barramento de dados. Assim, as entradas e saídas correspondentes estão juntas. Por um exemplo, cada registrador tem sua saída O2 conectada na entrada D2 devido às conexões comuns para DB2 do barramento. Isso, naturalmente, não seria verdade se drivers de barramentos externos fossem conectados entre a saída do registrador e o barramento de dados. Pelo fato das entradas e saídas serem frequentemente conectadas juntos no sistema de barramento, os fabricantes têm desenvolvido CIs que conectam entradas e saídas juntas, internamente, dentro do próprio circuito, para reduzir o número de pinos e o número de conexões do barramento. Então, eles viraram um dispositivo bidirecional, certo? E input e output no mesmo local, internamente, né? As linhas de entrada de dados e as linhas de saída de dados separadas foram substituídas por linhas de entrada e saída. Cada linha de entrada e saída funcionará tanto como entrada, tanto como saída, dependendo dos dados das entradas de habilitação. Assim, são denominadas linhas bidirecionais de dados. E a gente pode ver aqui. Aqui tem um diagrama de exemplo de um dispositivo bidirecional. É um outro registrador bidirecional, só que esse aqui é um registrador de 8 bits. Como vocês podem ver aqui, tem a entrada e a saída ligadas no mesmo ponto. O dado vem... A CPU deu o sinal de entrada. A habilitação funciona da mesma forma aqui, isso não vai mudar. A habilitação de entrada e de saída, eles continuam no mesmo local. O que muda é só a entrada do dado. Aqui, por exemplo, eu quero que entre dados desse registrador. Vai habilitar a entrada e vai vir para cá. Entrou por aqui, subiu, chegou na porta lógica para realizar a operação. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, na engenharia a gente não ganha só, a gente perde também. Comparado a um registrador de entradas e saídas sem ser bidirecionais, a latência desse registrador é um pouco maior. Então tem um atraso de propagação um pouquinho maior. Então, no caso, no outro registrador a gente perde no tamanho da CI, mas ganha na propagação dos dados. Nesse aqui a gente ganha no tamanho da CI para disposição de circuitos, mas perde no atraso de propagação dos dados. Não é muita coisa, mas ele é um pouco mais lento que o outro registrador, que entradas e saídas são separadas. Criado com o intuito de diminuir o número de barramentos e pinos das CIs e o número de conexões do barramento. Possibilita melhor flexibilidade no design do sistema, pois um único conjunto de linhas pode ser utilizado para múltiplos propósitos. Agora, para dar uma reforçadinha, eu separei alguns exercícios. Você dá uma pausa no vídeo agora e tenta resolver esse verdadeiro ou falso. E volta para cá para a gente checar as respostas.
Vamos lá. Um dispositivo conectado no barramento de dados deve ter saída state? Verdadeiro, para evitar a contenção de barramentos. A contenção de barramento ocorre quando mais de um dispositivo recebe dados do barramento? Falso. Ela ocorre quando mais de um dispositivo tenta enviar dados para o barramento. Um barramento de dados de 8 linhas pode transferir de modo mais eficiente dados com maiores extensões de bits do que um de 4 linhas? Verdadeiro. Quanto maior for o número de bits, maior o número de linhas, melhor é a transferência de dados. Registradores bidirecionais e buffers têm linhas I/O e I/O comuns? Sim, a gente acabou de falar sobre isso nos bidirecionais. E aqui tem outro exercício também, você pausa agora, lê o exercício e tenta resolver e depois volta para o vídeo para ver a resposta. No caso, é para ilustrar o circuito da figura usando o método de reunião das linhas e o método de resolução simplificado. Eu vou passar para a resposta aqui já. Aqui nós temos o método de resolução de linhas, né? Como no caso é um barramento bidirecional, tem uma diferencinha para aquele método de reunião das linhas que a gente apresentou antes. A linha de barramento, as vias, continuam da mesma forma. Como eu tenho um registrador bidirecional de 4 bits, aqui eu vou ter uma linha de 4 bits mais grossa, né? Representando esse barramento, barra cruzado número 4, e uma linha mais grossa entrando nesse registrador. Porém, como ele é um registrador bidirecional, as flechas das linhas mais finas vão apontar para dentro e para fora. Por quê? Porque ele recebe e envia dados pela mesma linha de barramento. E na versão simplificada padrão, é a mesma forma. Temos o registrador bidirecional aqui de 4 bits, o barramento de 4 vias, né? a linha mais grossa, e a flecha que representa entrada e saída com o número de bits que o nosso registrador recebe. No caso, nós teríamos 4 linhas para entrar nesse registrador. Então, na nossa flecha aqui, nós vamos representar o número 4, que é de 4 vias, e que ele entra e sai dados pelo mesmo local. Muito obrigado a todos que assistiram. Espero que tenham gostado da apresentação. Espero que tenham compreendido o conteúdo. E para quem quiser brincar com a simulação que eu fiz do registrador, eu vou deixar o arquivo aqui na descrição para vocês acessarem e poder dar uma brincada com ele e ver como tudo funciona, acompanhar a simulação durante o vídeo. Muito obrigado, agradeço a todos e tchau, tchau!